Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto, vamos debater, vamos compartilhar um tema que é um tema que está estampado nesse exato momento em todos os jornais, pelo menos online. Eu abri vários sites de jornalismo, UOL, Folha de São Paulo. Nós vemos lá a principal manchete de hoje é o atentado que houve em Paris, também a forma como estão já toda a polícia, conjugada com a polícia americana, etc., para tentar capturar os suspeitos dessa atrocidade que foi a matança de 12 pessoas. Uma questão que me chamou muita atenção nesse atentado, assim como tem ocorrido muitos atentados, chamados atentados terroristas na Europa e também nos Estados Unidos, e o mais famoso deles, vocês sabem, foi o atentado de 11 de setembro, que derrubou as Torres Gêmeas, são as consequências e as polêmicas e as discussões que seguem aos atentados. Nós, simples mortais, estamos sujeitos às informações que vêm da mídia. Então a mídia, quer seja a mídia escrita, televisionada, a mídia, as informações oriundas da internet, tudo isso vai nos trazendo as informações e os julgamentos vão surgindo. No meu ponto de vista, a gente tem que ter muita cautela nos julgamentos que se faz a partir do que a gente lê. A gente tem que tentar filtrar e pensar sobre isso. Esse caso que está estampado sobre a notícia, houve, segundo os informes que já vêm da mídia internacional e chega ao Brasil, que seria que talvez vocês devem ter visto, deve estar saindo também nas redes sociais, que é exatamente, teriam, se eu não me engano, 2 homens armados, teriam entrado num jornal e feito vários disparos, onde vários jornalistas foram assassinados por esses 2 homens. A princípio, mesmo não tendo provas concretas, pelo que eu pude ler, já há uma suspeita que é um atentado terrorista a partir de grupos muçulmanos ou islâmicos. E já começa a ocorrer dentro da mídia, e esse é o ponto que eu queria debater com vocês, uma discussão sobre liberdade de expressão e respeito às religiões. Eu não vou opinar. Eu quero que a gente possa pensar sobre. Nesse vídeo, não vou buscar trazer respostas, porque eu não sou, como eu sempre digo, quem sou eu para me apresentar como dono de verdade ou verdades? O que eu posso é pensar sobre e colocar perguntas e compartilhar com vocês, né, que me acompanham, sobre essas perguntas que emergem dentro de mim quando acontece um caso como esse, de um atentado que envolve um jornal que está, toda vez que nós falamos da imprensa, tem muito aquela noção da liberdade de expressão. Quero deixar bem claro, sou extremamente favorável à liberdade de expressão. A liberdade de expressão é fundamental num país democrático. Isso aí eu não sou contra, é inquestionável isso. Por outro lado, também sou extremamente defensor do respeito e a tolerância às religiões. Então vejam, a questão já fica complexa. Poderia, segundo eu pude ler, este jornal teria feito várias edições ao longo de alguns anos, colocado charges, notícias, críticas aos líderes islâmicos, inclusive a Maomé, que é o principal, digamos, ídolo, deus da religião muçulmana. E também alguns líderes religiosos dessa mesma religião. Nós sabemos que dentro do mundo muçulmano existem grupos, a gente não podemos julgar, como a gente diz no ditado, julgar toda uma árvore por uma maçã podre. Às vezes, dentro de grupos, existem os chamados radicais, que vão lá, fazem atentado, matam, nada disso, violência zero. E vamos encontrar um grande número de muçulmanos que são defensores da paz, do não à guerra, né, do não à violência. Então a gente vê às vezes na mídia uma generalização, alguns setores também, não posso julgar. Existem jornalistas sérios, jornalistas que vão em busca de uma matéria realmente fidedigna. O problema são os formadores, pessoas que tentam formar opinião e vão jogando pra gente, e a gente vai criando também um imaginário de que todo muçulmano faz parte de um grupo terrorista. Não é bem assim, na minha opinião. Temos que não generalizar. Quando se envolve, vou falar agora sobre, primeiro,
primeiro sobre religião, porque quando nós falamos em religião, não importa qual seja, a gente tem que, na medida que eu vou falando, eu estou sempre lá, nesse caso dos muçulmanos, mas também pensando aqui, em nosso caso, no Brasil. A maioria dos brasileiros são católicos, mas temos uma quantidade enorme, hoje crescendo muito, que são os evangélicos, protestantes, temos a Umbanda e várias religiões afro-brasileiras que estão aí, convivendo harmoniosamente. Mas já houve aqui muitas disputas religiosas, e isso me faz lembrar, certa vez, para vocês verem onde vai a liberdade de expressão e onde é o respeito à religião do outro. Eu não vou citar nome de igreja, nem do pastor, mas houve um caso, basta vocês pesquisarem no YouTube, pastor que chutou uma santa. Há muitos anos atrás, um certo pastor estava apresentando um programa e ele, para ilustrar sua divergência a outra religião, colocou uma imagem de uma santa e chutou. Não chutou assim, muita força, mas, ora, houve um levante dos religiosos, dos católicos, contra essa atitude. E a chamada liberdade de expressão surgiu na época para justificar que as pessoas podem fazer o que quiser. Então vejam como as coisas se misturam e é complexo tentar defender algo e contra algo quando envolve esses dois temas e às vezes as pessoas utilizam para justificar suas atitudes. Esse caso do pastor que chutou a santa, ele é bastante significativo porque mostra que há intolerância também em alguns religiosos. Então não é só em setores da imprensa, como esses que foram atacados em Paris, que criticavam a religião muçulmana e seus líderes, mas também há setores religiosos que também atacam outras religiões. E fica uma pergunta, como eu disse a vocês, o que é liberdade de expressão? Até onde vai a liberdade de expressão? Será que liberdade de expressão é aqui uma pergunta? É dizer aquilo que eu penso? Ah, então eu sou livre, eu posso dizer o que eu quiser. Então se eu não gosto do meu vizinho, eu mando, ou não gosto de um professor, então eu vou mandar tomar naquele lugar, e vai para isso, e eu vou xingar a quem eu não gosto, que é liberdade de expressão, eu tenho o direito de falar. Será que é isso? Será que eu posso detratar alguém, ou até matar? Mas não vou dizer matar, mas que a gente pode matar também moralmente. Eu posso xingar alguém, difamar alguém, porque isso eu tenho liberdade, eu sou um cidadão. Eu posso dizer o que quiser num país democrático. Até onde vai a liberdade de expressão? O que é liberdade de expressão? E liberdade de imprensa também. Quando eu falo liberdade de expressão, estou falando da liberdade de imprensa. Repito, sou defensor da liberdade de imprensa. O que eu estou questionando é até onde se vai essa liberdade. Posso, utilizando a minha liberdade de mídia, ou minha liberdade de dizer o que eu quero, falar contra as religiões que têm o direito de serem respeitadas? Essa é uma questão que eu coloco. Por outro lado, sou contra qualquer tipo de violência, tanto moral quanto física. Não se justifica o assassinato. Se por acaso grupos radicais foram lá matar o jornalista porque eram contra a posição do jornalista, que procurassem outros mecanismos para se defender e não matar. Nada justifica a matança. Nada. O que eu quero colocar é exatamente pensar sobre qualidade e quantidade. Às vezes surge uma notícia como essa, 12 pessoas foram assassinadas em Paris. Terrível. A morte pode ser uma e pode ser 1 milhão. Uma vida e a vida de 1 milhão é a mesma coisa, no meu ponto de vista. Agora, estatisticamente, se formos olhar do ponto de vista numérico, morreram 12 lá. Mas quantos estão morrendo no Brasil? Assassinados nas favelas, assassinados muitas vezes pela polícia, ou então é traficante matando o cidadão de bem. Então são muitos e muitos, mas parece que a violência aqui no nosso país já está tão banalizada, a mídia já está tão cansada de divulgar isso, que quando pega a morte de alguém, que não deixa de ser importante, um atentado, alguém entrou na escola americana e matou 20 alunos, é estampado em todos os jornais aqui no país. No entanto, se nós fôssemos hoje, ou vou citar o estado que eu nasci e morei, como é o Rio de Janeiro, se você chega lá, nós temos vários morros, que é o Morro do Alemão, o Morro do Urubu, onde várias pessoas são assassinadas. Então eu gostaria, com essas considerações, fazer esse meu comentário e que a gente possa compartilhar e pensar sobre isso. O que foi esse atentado, o que é liberdade de expressão e o que é respeito às religiões. Quer seja muçulmano, cristão, católico, umbandista, não importa. Mais uma coisa, eu queria fechar esse vídeo para não me prolongar. Respeito é fundamental.
as religiões. Violência jamais, não pode ser admitida em nenhuma circunstância. Devemos pensar sobre o que é liberdade de expressão e até onde ela vai. E com isso eu gostaria de encerrar esse vídeo com essas reflexões e cada um possa aí ler, procure hoje, amanhã ou depois. Você sabe que notícias envelhecem rapidamente. E depois a gente possa ler sobre isso, a emoção e a carga de emoção que está envolvida nas avaliações feitas na mídia e de outros jornalistas. Lamento, é claro que a gente lamenta pela morte do outro, mesmo esse outro estando distante da gente. Eu sofro, devemos sentir e lamentar pela família dessas pessoas, mas também lamentar por milhares de famílias aqui no Brasil também que estão tendo seus filhos mortos, quer seja por traficantes, quer seja por grupos de milícia da polícia. Vamos continuar lutando pela paz e pela harmonia e pela tolerância. Difícil? Muito difícil. Mas que a gente possa, cada um, fazer a sua parte. Eu aqui nesse vídeo, vocês comentando ou estão postando em outras redes sociais e questionando sobre isso, ok? Beijão pra vocês e até o próximo vídeo.